Queridos amigos, então vamos para o jogo, né? Só para te mostrar como é que isso aqui foi cobrado na prova da PFN de 2012 e trazer uma questão de 2023 da CESP. Rapidamente, rápido mesmo, né? Porque eu quero ingressar em tributário internacional. Vem cá, vê. Só para você ver como foi cobrado. Ele chega e fala, olha, consoante entendimento do Supremo, veja, 2012, né? Prova da PFN. Consoante entendimento do Supremo, ainda quando fundarem tratado de integração, Mercosul, os tratados e convenções internacionais só produzem efeito internamente após se completar o ciclo de aprovação interna previsto na Constituição Federal. Esse é o gabarito, né? Ou melhor dizendo, desculpa, né? O gabarito, ele quer a incorreta, né? Cuidado, tá vendo? Cuidado, professor também erra. Professor também erra. Fui verde aqui, né? Tá correto isso aqui, obviamente. Bom, ele quer a incorreta, né? Então esse aqui não é o gabarito. Beleza, tratados internacionais, eles têm que, enfim, né, passar por todas as etapas para fazerem efeitos no país. Aí vê, letra B. A expressão revogam não cuida a rigor de uma revogação, mas de, olha, uma suspensão da eficácia da norma tributária nacional que readquirirá sua aptidão para produzir efeitos se quando o tratado for denunciado. Bom, isso aqui é lindo, né? O cara olhar, isso aqui é lindo. É realmente algo belíssimo. Você pega a prova, né, de 2002, essa elaboração da B foi assim, né? O ápice do conhecimento doutrinário, extraiu o caldo e falou, bom, né? Eu vou ler o CTN, mas não vou cobrar a literalidade, né, dele ignorante, não. Vamos lá. Perfeito. Aí aqui, a de direito internacional, né, as normas classificadas como soft law irradiam seus efeitos tanto no âmbito do direito internacional público como no direito privado, devem ser vistos apenas como fonte interna de direito tributário. Isso aqui está certo, né, porque quando a gente fala de soft law, é como se fosse, enfim, né, é uma norma mais fraca, né, diferentemente do que a gente chama de hard law, né. Então, soft law, para os estudantes de direito internacional, ele tem que ser visto como uma fonte de direito internacional, mas não é uma fonte imediata, né, não é uma fonte direta e, consequentemente, não é uma fonte imediata do direito internacional tributário, é mais como uma orientação, não tem esse caráter vinculante, tá? Na letra D, ele fala: o sistema constitucional brasileiro não consagra o princípio do efeito direto e nem o postulado da aplicabilidade imediata dos tratados e convenções internacionais. Veja, o STF ele não tem realmente o princípio do efeito direto e nem da aplicabilidade imediata, né? Porque os tratados eles precisam ser incorporados no direito tributário interno. Eles precisam, no ordenamento positivo geral, né? Eles precisam passar por todas as etapas para que eles possam ter validade. E aí só sobrou a letra E, né? Para ser a incorreta e agora sim ser o gabarito da questão, porque ele fala, olha, é incorreto afirmar internamente os tratados internacionais são equivalentes a leis ordinárias nacionais, salvo nas exceções constitucionalmente previstas em que as normas sobre tratados de direitos humanos são equiparados a normas constitucionais. Há, portanto, hierarquia entre os próprios tratados. Veja, de acordo com o artigo 5º, né, parágrafo 3º da Constituição Federal, os tratados e convenções de direitos humanos, né, eles vão ser equivalentes à emenda constitucional. Né? Então, quando ele fala internamente os tratados internacionais são equivalentes à lei ordinária nacionais, salvo, né, as exceções constitucionalmente previstas em que os tratados sobre direitos humanos são equiparados às normas constitucionais, cuidado, né? Os tratados de direitos humanos, se eles forem pelo quórum, eles terão status de emenda constitucional ou status de supralegalidade, né? Então, muito cuidado sobre isso, porque ele generalizou as hipóteses de direitos humanos. Logo, o gabarito aqui é letra E, beleza? Vê só, olha como a CESP cobrou isso aqui, e aí eu quero que você tenha um certo cuidado, porque não houve o tecnicismo, mas é isso, né? A gente tem que se adaptar. O gabarito, até então, e que eu saiba, não foi anulado, né? Até não me recordo que tenha sido anulado, foi dado como certo. Então, por isso, eu quero chamar a sua atenção. Veja, os tratados internacionais em matéria tributária, uma vez incorporadas ao direito interno brasileiro, encontram-se, e ele vai dar lá um em regra, na mesma hierarquia das leis ordinárias. Ou seja, realmente, né, ele não tem a superioridade hierárquica, tá? Mas vê o que ele diz: prevalecendo sobre a legislação interna infraconstitucional editada antes ou depois dele. Felipe, o que foi que eu não gostei? Eu não gostei desse antes ou depois dele. Mas ele prevalece sobre a legislação interna infraconstitucional. Não é em todos os casos que ele vai prevalecer, não é uma regra geral. É uma regra caso a caso que o STF tem prevalecido os tratados internacionais aplicando o princípio da especialidade.
assim, tecnicamente para mim, né, essa questão ela seria anulável. Mas, né, brigar, se tal, aí a gente tem que entender, pô, a CESP está cobrando assim, né? Em regra, mesmo a hierarquia das leis ordinárias, massa, prevalece sobre a legislação interna infraconstitucional, prevalece aplicando o princípio da especialidade. Ele poderia ter sido um pouco mais completo, e aí quando ele fala editada antes ou depois dele, ele está querendo dar um ar de definitividade. E aí, assim, né, eu tenho minhas dúvidas, né, se isso aqui um dia poderia, se teria validade, mas assim, eu não estou aqui para brigar, estou aqui para mostrar para você, né, como ele cobrou. Primeiro, massa, falou em regra, mesma hierarquia, né, falou que prevalece, e realmente é assim que tem feito o STJ e o STF, mas aplicando o princípio da especialidade ou da cronologia no choque entre normas, não porque tem superioridade hierárquica, ou seja, ele passou naquele primeiro ponto, e quando ele fala prevalece sobre a legislação interna constitucional, quando ele fala editada antes ou depois dele, é onde eu falo assim, rapaz, né? Beleza, então tudo bem, é antes ou depois, né? Vai prevalecer, mas pelo critério da especialidade, então, enfim, né? Estou te explicando aqui para que você tenha esse certo cuidado, CESPiano, digamos assim, beleza?